Então, pessoal, para a gente chegar no tema 3, a gente passou por todos os teóricos, Jean Piaget, Levi-Vygotsky, Henri Vallon, David Alston, que são os teóricos do desenvolvimento cognitivo. Então, quando você chega até aqui, você já consegue entender que antes de existir aprendizagem, o ser humano é um homem o ser humano é uma pessoa de relações. Como mesmo o Henri Vallon falava, que o homem é geneticamente sociável, então para ele começar o desenvolvimento dele humano, antes do aprendizagem, antes do cognitivo, ele tem que estabelecer relações afetivas e sociais. Aí depois que a interação social, por exemplo, a primeira interação social que ele tem é a interação emocional. Então, ele é um sujeito geneticamente sociável. Então, esse que é a grande função, a grande participação desses teóricos. E no desenvolvimento da aprendizagem, você construir um sujeito que é capaz de ser, estar, produzir, num contexto sócio-histórico-cultural, se você está lembrado dessas palavras, não só pela apostila, mas é o que o pessoal hoje em dia nas escolas, principalmente nas escolas profissionais técnicas, que é o nosso caso, tentam fazer, né? A formação de um sujeito que seja capaz de não trabalhar a parte técnica, mas a parte humana, que seja capaz de ser formado uma pessoa integral, que é a formação integral que o Balon falava, que junta a afetividade, o intelecto, que é a motricidade. Então, no final das contas, a escola ela tem que formar uma pessoa integral. Dependendo da especificidade dela, da parte profissional, a função da escola é essa: é formar um sujeito que seja capaz de solucionar problemas da sociedade, seja um sujeito capaz de interagir com a mesma. Então, esses teóricos, se você for olhar, eles influenciam demais nas práticas escolares. Isso depende também da conduta de cada um, da sua experiência, mas se você já tem conhecimento sobre esses teóricos, fica muito mais fácil de você desenvolver a prática pessoalmente, a que mais interessa mesmo, que é a prática da onde? Dentro da sala de aula, que é a importância dessas teorias de aprendizagem na sala de aula, que é o caso do tema 3. Na verdade, é a relação professor-aluno. Por isso que o Ausubel, em grande parte dos documentos dele, da obra dele, ele se preocupou muito em construir isso, construir uma teoria para ajudar o professor na busca de um aprendizagem significativo. Como a gente já tinha visto antes, o grande passo para você ter um aprendizagem significativo é o professor. Na verdade, você vai fazer o quê? Claro que o aluno tem que ter interesse, tem que ter uma predisposição para aprender, é lógico. Quem vai aprender forçado? Mas o professor tem que ter um conteúdo potencialmente significativo, para ele ter uma aprendizagem significativa. Então, aonde que ele vai trabalhar isso? Aonde você vai, e outra, o tempo que você vai ter para fazer isso é no planejamento da sua aula. E outra, uma coisa muito importante que, na minha opinião, que a apostila até fala sobre no finalzinho dela, na POV-SAM, sobre a empatia, professor, aluno, aluno, professor. Mas mais importante ainda para mim, da aprendizagem significativa, que às vezes ele nem toca nesse ponto ou não na apostila, que na verdade se você não se coloca no lugar do aluno, que na verdade, dependendo daquilo que você vai falar, ele não está entendendo a mínima coisa que você está falando, porque ele não tem subsunsores, ele não tem conhecimento prévio para fazer um ancoramento, para desenvolver novos conhecimentos, fica muito difícil dele ter uma aprendizagem significativa. Aí você vai de encontro ou no fluxo oposto, você vai para uma aprendizagem memorística, e é isso que a gente não quer. Então, é claro que, se você for ver, é no planejamento, nas estratégias que você vai escolher para fazer uma aprendizagem significativa. E outra, tem várias estratégias que você pode usar, as informações pela via sensorial do aluno, que vai favorecer o aprendizado, vai fazer com que ele aprenda melhor.
e pode ser tanto auditiva, visual, tátil. Você tem que entender quanto mais diversificadas são as estratégias que vai ser escolhido pelo professor, mais vai facilitar a compreensão do aluno. E outra coisa muito importante também que eu acho, que quando você vai se estabelecer uma relação, que quando você tem uma empatia pelo aluno, você coloca no lugar dele, você fala assim, ó, esse aluno não conhece nada sobre isso, então você tem que dar algum subsunsor para ele começar, para ele dar o pontapé inicial, para ele desenvolver depois a tese dele, ou desenvolver os novos conhecimentos dele. Mas uma coisa que eu acho primordial, além disso, é o amor mesmo. O amor que não é esse que começou, né, nesses indivíduos, começou no século XVII, século XVIII. O amor eterno, o amor é o eterno fundamento da educação. Só o amor deflagra o autoconhecimento, que é de Pestalozzi. Só ele dizia assim que você tem que ter amor pelo conhecimento. Então eu acho assim que só esse fator que realmente vai trazer, vai começar a iniciar o processo do aprendizagem significativo. Então, a gente sabe que o cognitivo e a afetividade são aspectos inseparáveis. Então, para você começar a fazer um planejamento, tem várias estratégias. Esse pessoal não colocou todas as contribuições dele, as estratégias, mostrou como que é o desenvolvimento, você se usar se você quiser ou não. Como diz o meu amigo lá, o Skinner, não considere nenhuma prática como imutável, mude, esteja pronto a mudar novamente, não aceite verdade eterna, experimente. Então, você tem várias estratégias de ensino que você pode usar com o seu aluno, só que você não pode usar estratégias diversificadas se você não sabe o que ele sabe. Você não sabe aquilo que ele tem conhecimento, aquilo que ele trouxe das relações dele fora da escola, muito antes dele entrar na escola. Mesmo depois que ele entrou em outras escolas, depois está no Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Então você tem que conhecer isso e experimentar. Experimente as estratégias. Diversifique, não fique só numa. Como diz o. Vou terminar com ele, porque na verdade, na busca do aprendizado significativo, você tem que entender também que as outras estratégias interessantes de você usar, além dessas que eu citei, são os projetos, pesquisa, ensino, ensino, pesquisa e extensão, que a pesquisa, como princípio educativo, né, aquela pesquisa metodológica, como princípio educativo, como falava o Pedro Demo. Então, você tem várias estratégias para você usar. Celestino Frenet falava sobre as aulas passeios, o Pestalozzi na escola dele, quartas e sábados eram reservados para excursões. Então, tem várias estratégias que esses caras proporam muito antes, muito tempo atrás, que elas, às vezes elas foram esquecidas pelas pessoas. Então, você tem todo um suporte para você tentar. E lembre-se, você tem que dar possibilidades para ele alcançar o conhecimento dele. Né? Lembrando que você tem que dar o direito dele de errar, o direito de tentar, fazer ele mesmo. E lembrando que em certas questões, em certas avaliações, aquele aluno que erra mais é aquele que mais aprende. Então, para você ter para a gente terminar, eu vou ficar com a frase do Pestalozzi, né? Apesar que a gente estudou base, mas eu vou ficar com a frase dele, o professor deve ser como um jardineiro, providenciar as melhores condições externas para que as plantas sigam o seu desenvolvimento natural. Afinal, a semente traz em si o projeto da árvore toda. Então, o aluno, quando chega na escola, quando a pessoa fala em desenvolvimento humano, quando ele nasce, ele já tem um projeto humano dentro dele. Ele já tem um potencial dentro dele para se transformar uma pessoa integral. Basta você saber trabalhar as estratégias dele, como diz o Ausubel, com as situações, problemas. A situação, problema que eu acho ideal é você dar uma situação, problema para ele, mas que envolva projetos de extensão, que envolva para resolver problemas da sociedade, seja de uma pessoa ou da coletividade. Isso vai fazer com que ele tenha um aprendizado significativo. Então, o aluno em si mesmo, ele é como a semente, ele já traz o projeto em si dele, uma pessoa. Que é a pessoa que vai ser formada, não para uma especificidade, mas para a vida toda. Para ele ter um
uma aprendizagem realmente significativa. Eu vou terminar por aqui. Você pode acessar o site depois, vai ter um questionário lá e uma atividade que a gente vai fazer pelo Jamboard, que é interativa, e um questionário online também. Boa tarde para vocês, boa noite, até a próxima aula. Obrigado e até a próxima aula.